Então, meu nome é Emerson Luiz, eu sou psicólogo. Aí nós estamos fazendo um grupo aqui de orientação geral para pais de crianças, ou seja, até 12 anos incompletos. Acima disso é jovem, então assim, biologicamente é jovem adulto. Aí eu posso explicar assim brevemente por quê. Aí assim, em alguns casos talvez seja interessante ter orientações individuais, mas aí a gente marca depois. A ideia de fazer esse grupo é justamente já ir adiantando, né? Porque muitas vezes algumas orientações básicas já são suficientes para os pais já saberem o que fazer, tudo, não precisa ter várias consultas e tudo mais. Então é uma forma de já ir auxiliando e de ampliar o serviço. Ok? Aí eu vou fazer uma explicação assim básica sobre o desenvolvimento infantil, sobre alguns pontos assim principais. Claro, é muito mais complexo do que isso que eu vou explicar agora, mas assim, o básico do básico é isso. Já dá para vocês terem uma noção, uma visão de como que funciona essas criaturinhas, essas pessoinhas, né? Criatura em espanhol é filho. Interessante é isso. Uma vez eu estava vendo um filme aí estava sendo legendado, né? Aí a pessoa em espanhol falando: "Ah, ele é seu filho". Aí fala: "Ele é tu, criatura". Mas que criatura no básico está sendo criada. Aí depois eu vou dar um espaço, um tempo para perguntas e respostas. Aí se forem coisas que vocês querem perguntar, que nos ajuda confidencial, vocês podem perguntar. Vou deixar uma meia hora para isso, para perguntas pelo menos. Então assim, pessoal, basicamente tem várias teorias que procuram explicar como que a criança se desenvolve. Assim, basicamente a criança ela é a interação de dois fatores. Ela tem a genética dela e tem o ambiente. Então assim, o ser humano, tudo bem, ele é mais complexo dos animais, tudo mais, mas o ser humano, ele é, antes e acima de tudo, assim, a base de tudo, ele é um ser vivo, ele respira, ele come, ele se alimenta. Então nesse sentido, o ser humano é igual aos animais. Claro, é muito mais complexo e assim por diante. Então isso, independentemente de crença ou descrença da origem e do desenvolvimento do ser humano. Então, digamos, se tiver uma pessoa religiosa, olha, eu acredito que o ser humano foi criado por Deus. Ok, então Deus colocou um pulmão, Deus projetou todo um organismo que processa informações do ambiente. Então é um ser de carne e osso. Então, nesse sentido, é um animal. E se tiver uma pessoa que é um ateu convicto e falar, olha, eu acredito que o ser humano é apenas um animal. Ok. Só que é um animal muito mais complexo do que os outros, né? Entre o animal mais inteligente, entre os animais mais inteligentes, o ser humano tem todo um hiato assim, muito grande. É muito mais complexo que qualquer animal, embora os princípios básicos sejam o mesmo. Então, o ser humano, quando ele nasce, até uns 2 anos mais ou menos, ele está desenvolvendo os sensores, ou seja, os sentidos, a visão, a audição e os movimentos. Então, um bebezinho, ele não sabe mexer, não sabe pegar as coisas. Você pode ser, por exemplo, de um bebê, ele quer pegar uma coisa, não consegue, ou digamos, ele está se mexendo, de repente uma mão começa a apertar o próprio orelha dele, aí ele se assusta, aí aperta mais forte, e ele próprio está apertando a orelha dele, ele não sabe, percebe isso, ele não tem essa coordenação para dizer, poxa, essa aqui é minha mão. Não sabe se diferenciar muito bem dos próprios pais, né, da mãe principalmente, acho que tudo gira em torno dele. Aí a criança, a partir dos 2 anos, mais ou menos, até os 7 anos, ela desenvolve a linguagem, desenvolve raciocínio assim, muito básico. Então tem coisas assim muito simples
para adultos, mesmo para crianças com mais de 7 anos, para crianças com menos de 7 anos geralmente não vai conseguir entender. Então, um exemplo que é bem interessante, você perguntar para uma pessoa o que é mais pesado, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Alguém sabe a resposta? O peso mesmo. Mesmo peso. Então, se um adulto não entender isso, é porque ele não aprendeu a diferença de peso e massa. Mas capacidade, estrutura para entender, ele tem. Agora, uma criança de uns 5 anos, 6 anos, por mais desenvolvida que ela seja, para ela não vai conseguir entender. O cérebro não está pronto para entender isso. Claro, algumas crianças desenvolvem mais cedo, mais tarde, mas assim, muito basicamente é isso. A criança ela ainda está aprendendo certos conceitos e o cérebro não está pronto para processar certas informações. Então é um pensamento assim mais concreto, é um pensamento que ela não consegue tanto assim entender de simbolismos. Então isso simboliza isso, não, isso é isso. Para criança até 6, 7 anos. É um pensamento muito concreto. E ela está aprendendo a confiar nas pessoas, a ter sua autonomia. Então 7 anos, 5 anos, ela começa a saber que ela pode fazer coisas, que ela é capaz, que ela começa a aprender as regras. Então até uns 7 anos mais ou menos, ela aprende regras muito simples. Então isso é errado. Por que é errado? É errado porque minha mãe falou, porque meu pai falou. Então digamos, uma criança aprendeu que olha, o fogão é perigoso, queima. Talvez a criança nem sabe o que é se queimar, mas sabe que é ruim. E talvez ela não entende que não é o fogão inteiro que é ruim, e não é 24 horas por dia que ele é perigoso. É uma parte do fogão que é perigosa em certos momentos. Ela não entende isso, ela acha que o fogão inteiro é perigoso, tem que ficar longe dele. E é até bom que a criança aprenda isso, entenda isso. É melhor ela generalizar dessa forma e depois entender, para ter mais autonomia. Não é só o calor, né? Às vezes a panela está para fora, também o cabo está para fora, também é perigoso. Aí a criança vai refinando o seu pensamento. Você diz para uma criança, olha, quebrar uma xícara é errado. Aí, e se quebrar 10 xícaras? É mais errado ainda. A criança não sabe diferenciar, por exemplo, até 7 anos, 6 anos mais ou menos, que uma pessoa pode quebrar uma xícara de propósito e outra pessoa pode quebrar 10 xícaras sem querer. Então, tem os atenuantes e agravantes, se é de propósito, se é de negligência e tudo mais. Ela está desenvolvendo. Então, pouco a pouco. Aí isso funciona da seguinte forma, digamos, imagina os 2 pés de uma pessoa subindo a escada. Então é o biológico e o ambiental, biológico e ambiental. Então digamos, a criança, ela amadureceu, está com 5, 7 anos, aprendeu certas palavras. Então ela tem capacidade de aprender. Agora essa capacidade dela ser desenvolvida depende dela receber orientação também. Anos. Tá? Ok. Então, digamos, na medida que a criança aumenta a capacidade dela de aprender, é interessante que os pais, aos poucos, vão treinando essa capacidade. Aí a capacidade aumenta mais ainda. Aí sempre num limiar, sempre aumenta a capacidade da criança, os pais treinam ela para aumentar essa capacidade, para desenvolver plenamente aquele estágio que ela está. Aí tem o passo, ela desenvolve a capacidade de desenvolver mais ainda. Aí que entra, em parte, a questão dos jovens, né? Porque o jovem, ele já é um jovem adulto, já é estruturado, mas ele quer mais, ele quer ser capaz de fazer mais coisas. Pai, deixa eu ir sair com meus amigos, deixa eu sair para mais tarde, fazer isso, fazer aquilo. Então, tem pais que talvez segurem demais e a criança não desenvolve habilidade, e tem pais que soltam demais. Antes a criança está plenamente, ou o jovem está plenamente preparado.
Então tem que ser um soltar e um prender sob medida. Na medida que a criança vai mostrando, ou o jovem vai mostrando, que ela tem capacidade de se desenvolver, de ter autonomia. Então, digamos, eu deixo a criança sair com os amiguinhos e é para voltar 8 horas e tudo mais, e vai ali. E a criança segue a orientação. Puxa, então eu posso dar mais autonomia para a criança, ela tem mais capacidade. Agora, se a gente dá uma coisa simples para a criança fazer, dentro da capacidade dela, mas ela ainda não é responsável, opa, então ainda não está na hora. Então não tem uma fórmula fixa, uma receita fixa. Olha, cuidar de tal, você tem que deixar a criança fazer tal coisa. Não, você tem que ir deixando, conforme a criança vai se mostrando que ela é capaz. Então ela mostra que é capaz e dá um pouco de liberdade. Então ela cuida bem dessa liberdade, você dá mais liberdade. E a ideia é o quê? A ideia é que a criança, daqui a tantos anos, se torne um jovem adulto e que seja responsável por si próprio. Então a criança vai agir de forma certa e vai deixar de fazer algo errado, não porque nós adultos estamos olhando, mas porque ela entende. Por que isso é errado? Porque minha mãe disse que é, porque meu pai disse que é. Então, ok, é bom, só que não basta. Porque se ele vai aparecer situações um pouquinho diferentes que não se encaixam naquela situação, sempre vai aparecer, que não se encaixa bem nas regrinhas. Então, a ideia não é apenas dar regras, a ideia é ensinar a criança a pensar a partir de princípios, na medida que ela conseguir aprender. Né? Então, na medida que a criança for compreendendo, se aparecer alguma situação, algum jovem, um colega, falar, olha, vamos fazer tal coisa, é algo que, digamos, os pais nunca orientaram sobre aquilo especificamente. Se é uma criança, se é um jovem que depende muito dos adultos, meu pai não falou nada que isso é errado, ou minha mãe não falou nada, então eu vou fazer. Aí, por que você fez isso? Ninguém falou nada que era errado, porque a criança não tem autonomia. Ela é uma criança heteronômica. Então a criança, quando nasce de 0 a 2 anos, ela tem anomia. A criança não tem noção de certo e errado. Quando ela aprende o que é certo e errado, ela é heteronômica. Nomia quer dizer lei. Hetero quer dizer outro, fora, diferente. Então, eu sei o que é certo e errado, mas o certo e errado, a lei está no outro. O outro me diz o que é certo e errado, o que eu devo fazer ou não. Eu dependo do outro. Então, ela desenvolve autonomia, se ela desenvolver, lembrando que tem o lado genético, então tem coisas que crianças de 5 anos não conseguem aprender, não adianta forçar. Agora, essas coisas, uma criança com 10, com 12, já é um jovem adulto, com 13, 15, já vai conseguir aprender, mas para ele aprender, depende dos pais, dos adultos, ensinarem para ele. E se ensinarem para ele a como pensar, a como analisar por conta própria, ele vai ter autonomia, ou seja, a lei está dentro de mim. Então, Joãozinho, por que você não faz tal coisa? É porque seu pai não manda? Não, é porque eu sei que é errado. Ele pode até dar uma explicação muito simples, super simplificada, mas ele não está fazendo ou deixando de fazer porque os pais, ou os professores, ou o líder religioso, seja quem for, falou, apenas por causa disso. Ele sabe explicar mais ou menos por A mais B. Então, por que quebrar uma xícara é errado? Porque minha mãe falou. Então, heteronomia. Por que quebrar uma xícara é errado? Olha, porque a xícara pertence a outra pessoa, ou a própria família, ele tem que preservar os bens. Ela vai saber explicar de uma forma muito simples, mas ela sabe, entende por que é errado quebrar uma coisa. Aí se alguém mandar fazer uma coisa, ela vai saber raciocinar, puxa vida, minha mãe nunca falou disso, mas isso deve ser errado porque está prejudicando uma pessoa. Ela tem autonomia, a lei está dentro dela, não está mais no outro. Então ela está caminhando para ser um adulto com autonomia. Aí dos 12 anos em diante, né, o cérebro está estruturalmente pronto e ela já é um jovem adulto, mas precisa de conteúdo. Então a diferença entre uma criança de 5 anos e um jovem de 15 anos, a principal diferença é a estrutura, está verde ainda o cérebro. Agora a diferença entre um jovem de 15 anos e um jovem de 25 anos é o conteúdo. O jovem de 25 anos
ele deve ter tido experiências, orientação, tudo mais, mas a estrutura do cérebro está pronta desde os 12. Então já é outro contexto, outra situação. Aí, algo que ocorre mais ou menos entre os 2 e 5 anos. Até os 2 anos, mais ou menos, a criança é egocêntrica, que é diferente de egoísmo. Ego, eu, cêntrico, ou seja, tudo gira em torno de mim. Então a criança, por exemplo, quando é 1 ano, 1 ano e meio, ela acha que a mãe existe por causa dela, que os pais, que tudo existe por causa dela. Então ela tem um pensamento mágico, um pensamento super simplista. Aí a partir dos 2, 3 anos a criança vai aprendendo que não é bem assim. Então até os 2 anos mais ou menos a criança está na fase do narcisismo. Então o espelho, tudo gira em torno de mim, tudo existe por minha causa. Então se acontece alguma coisa ruim, porque foi eu que pensei, tudo. Se a criança pensa, tomara que tal pessoa aconteça tal coisa com ela, e acontece, foi porque eu pensei. É um pensamento mágico. Tudo gira em torno dela, aquela auto-admiração, autocontemplação. Ela acha que tudo, que o mundo começou a existir com ela e existe por causa dela. Então o mundo seria representado pela mãe. Aí a partir dos 3 anos, assim, os 2 anos são os anos terríveis, que o pessoal fala. Também principalmente porque a criança já tem autonomia, a mãe já começa a dar atenção para o pai, idealmente, e para outros filhos, tudo mais. Então a criança começa a perceber que não é tudo que existe só por causa dela. Então, digamos, os pais, aí é chamada a fase de Édipo. Os pais começam a colocar regras. Então o pai representa a realidade. Então nem tudo gira em torno de você, nem tudo é por sua causa, nem tudo é do jeito que você quer, quando você quer e como você quer. As outras pessoas também têm sentimentos, têm direitos. Aí a criança vai desenvolvendo essa noção. Então, já entra de novo, a anomia, heteronomia e autonomia. Então, a influência do pai principalmente, mas a mãe também e outros adultos. A criança vai aprendendo que ela precisa seguir regras, seguir normas, que não é só ela que existe, que os outros também têm sentimentos. Ela começa a desenvolver isso. Então, dentro da criança, dentro de todos nós, existe o quê? Existe os impulsos biológicos, e existe, por outro lado, essas normas sociais que são aprendidas, idealmente, depois se tornam autônomas. Tudo. Então, digamos, uma criança pequena, até 2 anos assim, não tem hora. Ela quer tomar mamadeira ou mamar, ela quer naquela hora, aí tem que dar. Aí a criança está aprendendo, não, existe hora, existe lugar. Se você quer fazer as necessidades biológicas, quer defecar, quer urinar, a criança começa a aprender como controlar isso. Então tem hora, tem lugar certo, começa a aprender a usar o banheiro, começa a aprender a esperar a hora de comer, esperar a vez dela na fila. Ela absorve isso. Então o ideal é o quê? O ideal é a criança ela tenha essa autoconsciência geral e ela consiga equilibrar as suas necessidades com os limites do ambiente e com as normas sociais, esse equilíbrio. Então a criança, ou mesmo o jovem adulto ou adulto, que é muito focado em si mesmo, ele vai continuar egocêntrico para virar até egoísta, ou uma pessoa arrogante. Não, tudo para mim, tudo eu primeiro, tudo do jeito que eu quero e assim por diante. Agora a criança que se tornar focada demais nas obrigações, ela pode também acabar desenvolvendo um modo de pensar e agir um pouco desequilibrado também. Ficar muito obcecado com o que os outros vão pensar, com o que os outros mandam, tudo mais. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que se preocupar com o que os outros pensam? Sim, mas dentro de certos limites. E você tem que fazer o certo e o errado, não porque os outros estão falando. Eu também, mas os outros estão falando, faz sentido? Está de acordo com o que é certo e errado?
Porque senão a criança, o jovem, pode ficar obcecado com agradar os colegas. Não, os colegas são as normas sociais. E acabar fazendo coisas erradas para agradar os colegas. Ele está obedecendo as normas sociais? Tá. Mas quais normas sociais? Um grupo de jovens que muitas vezes vão dar orientação errada. Então tem que ter essa ponderação. Aí agora, assim, relacionado com isso, eu vou explicar assim brevemente, o último ponto. Como que a criança aprende, como que as pessoas aprendem, mesmo os adultos. Nós aprendemos basicamente de 3 formas. A gente aprende por observação. Então eu observo uma pessoa fazendo uma coisa, eu vou lá e faço igual, ou faço diferente. A gente aprende também por orientação. Então, Joãozinho, não faz isso, olha, o fogão é perigoso, vai lá, não coloca a mão que é perigoso. E a gente aprende principalmente pelas consequências. Então, se eu tenho um comportamento e eu tenho consequências que eu considero boas, eu vou repetir esse comportamento. Se eu tenho um comportamento e eu tenho consequências que eu considero ruins, eu vou evitar esse comportamento. E não é que a pessoa pensa, eu vou evitar, eu vou repetir. É algo instintivo. Até animais eles aprendem dessa forma. Então, se você, por exemplo, você tem um animal de estimação, um cachorro, um gato e tudo mais. Se você habituar ele, assim, por exemplo, toda vez antes de dar ração para ele, você toca um sino, ou um alarme. Toda vez. Então, vai dar ração, toca o alarme, esse sino, e você dá a ração. Ele está com fome, você toca o alarme e dá a ração. Vai chegar uma hora que ele vai aprender o quê? Quando você tocar a campainha, o que vai acontecer? Você vai dele comer. Isso, então ele já vai ficar, oba, tá na hora. Então se o gato estiver dormindo, ou o cachorro estiver dormindo, e tocar a campainha, aquela campainha específica, hora de comer. Ele já aprende aquilo. Então os animais também aprendem pelas consequências, eles também aprendem dessa forma. Então consequências positivas para a pessoa ou para o animal, repete. Consequências negativas, faz diferente. Então, e mesmo se você parar para pensar, mesmo observação e orientação é baseado nisso. Então, orientação, Joãozinho, tome cuidado com o fogão que ele é quente. Consequência, vou colocar a mão ali e vai queimar. Joãozinho, come verdura que você vai ficar forte. Então consequência positiva. Eu quero crescer e ficar forte? Quero. Então verdura é uma forma de eu crescer e ficar forte. E observação. Por que eu vejo a criança ou qualquer pessoa vê um comportamento e repete? Puxa, ele fez tal coisa, parece divertido, vou fazer igual. O menino colocou a mão no armário de metal e cortou o dedo. Então eu vou ficar longe. Então eu não quero repetir, eu já aprendo por observação, não preciso ir lá e fazer. Mas, percebe? Consequências. O menino ele faz isso, faz aquilo, e aconteceu tal coisa boa com ele. Eu vou fazer igual. E esse bom comportamento, esse comportamento que tem resultados bons, não é necessariamente bom comportamento. Às vezes o coleguinha faz uma coisa errada, mas ele consegue o que ele quer. Então, ele vai repetir o comportamento? O comportamento é ruim. O coleguinha fez uma coisa errada, mas o coleguinha conseguiu uma coisa que ele queria. E a criança também quer aquilo. Então, ele vai repetir o comportamento? Qual que vai ser a tendência dele? Como? Vai repetir. Então, não é necessariamente bom comportamento produz bons resultados. Mas bom para quem? Tem que ser bom para a criança. Então, se a criança percebe que a outra chora ou quer alguma coisa e faz o que ela quer, vamos fazer igual. Então, isso também envolve as consequências. Então, muitas vezes o que acontece? Muitas vezes pais ou responsáveis pela criança, como é que eu posso mudar esse comportamento do meu filho, da minha filha? Só que a gente vai observar o que acontece antes e depois desse comportamento ruim, a gente percebe o quê? A criança, ela consegue alguma coisa naquele comportamento. Seja
encerrar alguma coisa ruim que ela não quer, ou seja, conseguir uma coisa boa que ela quer, boa para ela, né? Ou então ela tem um comportamento ruim e não tem nenhuma consequência negativa para ela. Então, por que ela vai evitar? Por que ela vai mudar aquele comportamento se ela pode continuar agindo daquela forma que não vai acontecer nada de diferente? Então, as palavras dos pais se tornam um cheque sem fundo, porque fala que vai acontecer alguma coisa, não acontece nada. Então, assim, e a consequência, ela não precisa necessariamente estar relacionada com o comportamento. Então, por exemplo, uma criança tem um comportamento ruim, inadequado, ou briga na escola, alguma coisa. Pode tirar algo que ela gosta, assim, por exemplo, o celular. Mas não pode deixar meu filho sem celular porque tem que ter contato com ele. Então arranja aquele celular, deixa sem internet, muda a senha. Mas ele fica vendo os joguinhos. Então arranja aquele celular, assim, é só uma sugestão. Tem um tipo de celular que se fala que é para idosos, mas também é bom para disciplina desobediente. É um celular com números grandes, ele é só receber e fazer ligação e mandar mensagem. Não tem internet. Então, ó Juquinha, se você continuar com esse comportamento, você vai ficar um dia com o outro celular. Tira o chip, coloca no outro. Então tem que ter consequência. O comportamento que você considera bom tem que ter consequências boas. O comportamento que você considera ruim tem que ter consequências desagradáveis. É claro, tem que tomar cuidado com isso, Então, digamos, às vezes o comportamento ruim que você fala da criança é só uma questão de gosto diferente. Então a criança, eu quero que meu filho aprenda a tocar instrumento musical, mas a criança não quer, ela não gosta de tocar instrumento musical, não quer aprender. Isso é um mau comportamento, vou punir ela, vou castigar ela. Mas espera aí, mas será que é um mau comportamento? A criança tem direito também a gosto pessoal? Então ele tem que ser razoável nisso. Então o mau comportamento tem que ser algo realmente que prejudique alguém, não simplesmente uma questão de gosto diferente. E a correção da criança tem que ser algo assim proporcional. Então, digamos, tem pais que eu deixo um mês sem celular, uma semana sem celular. Mas depois de 2 dias a criança nem lembra mais por que está sem celular, você sabe que está sem. Aí se o ambiente é muito punitivo, o que acontece? Seja criança, seja um jovem, ou mesmo um adulto, não vai se preocupar em evitar o comportamento ruim, vai se preocupar em evitar a punição. Então é necessário que seja razoável. Então, no caso de uma criança, 7, 10, 12 anos, ou mesmo um jovem, 13, 14 anos, então deixa um dia sem celular, não deixar uma semana, um mês. Porque além de ser algo assim muito desproporcional, também a duração fica muito, muito longa. Então é interessante o quê? Então digamos que você use o celular como estímulo para criar um bom comportamento. Então se comportou bem ontem, tem o celular hoje. Se comportou mal hoje, vai ficar um dia sem celular. Aí nesse um dia, se comportou bem, no dia seguinte vai ter. Então assim, comportamento e consequência fica mais rápido. Então a criança aprende mais rápido, porque no mesmo dia, de um dia para o outro já tem consequência. Então se a consequência demora muito para acontecer, a criança não aprende. E se a consequência é muito duradoura, ela também não aprende. Então é necessário que seja razoável. E, é claro, sempre ter o objetivo de longo prazo de desenvolver autonomia na criança. Então a criança tem um mau comportamento, vai ficar um dia sem celular. Ok, aí no outro dia ela se comporta bem. Ok. Mas agora sim, o que é importante? Que gradualmente a gente instile na criança o seguinte: o bom comportamento não é por causa do celular, para ter o celular. O bom comportamento é porque ele é bom, porque ele produz bons resultados na vida, de modo geral. O mau comportamento prejudica as pessoas, ela própria, a família, os colegas, seja o que for. Então, aí que a criança vai desenvolver autonomia. Então não é, vou me comportar bem para ter o celular um dia. Não, vou me comportar bem, mas isso é gradualmente. Então não é algo tão simples, não é receita pronta, não é assim algo
muito básico, assim, tão assim, simples. Eu estou simplificando bastante. Mas gradualmente a gente vai ensinando a criança a ter equilíbrio. Aí, algo assim muito importante. Se você quer que a criança seja mais X, é importante que você seja mais Y. O que isso quer dizer? Se você pegar uma esponja e colocar numa bacia cheia de vinagre, ela vai ficar cheia de vinho? Não, né? Vai ficar cheia de vinagre. Por quê? Porque a bacia está cheia de vinagre. Então, eu não sei mais o que fazer para ajudar a minha esponja a ficar cheia de vinho. Eu dou conselho para ela, eu dou castigo, não sei o quê. Mas espera aí. Você coloca uma esponja numa bacia cheia de vinagre, quer que ela seja cheia de vinho? Então o que isso quer dizer? Você coloca o ambiente que a criança está. Digamos, um ambiente, vamos supor, que as pessoas, que os próprios adultos não sabem se comunicar. Você quer que a criança saiba, aprenda a se comunicar de uma forma equilibrada, ponderada, saiba pedir com educação, saiba recusar de uma forma gentil e assim por diante. Mas espera aí, os próprios pais, entre eles, têm certos comportamentos que são, assim, não vou nem falar errado necessariamente, mas inadequados. Então, por exemplo, eu sou super ansioso e quero que meu filho seja tranquilo. Eu sou negativista, só penso no pior, só vejo o lado ruim de tudo e quero que meu filho seja ponderado, seja equilibrado. Então, assim, muitas vezes não, quase sempre, a gente vai, eu preciso ajudar meu filho a ter esse comportamento. Ok, além de ver as consequências, o que você está estimulando e desestimulando o seu filho, também o que o seu próprio exemplo, o seu e de outros adultos, em volta dessa criança, fazem. Então, se eu quero que a esponja seja cheia de vinho, eu tenho que fazer com que a bacia seja cheia de vinho. Enquanto a bacia ser cheia de vinagre, vai ser difícil a esponja ficar cheia de vinagre. Então, a criança pode mudar, mesmo com o ambiente ruim? Pode. Mas assim, é mais difícil. O adulto tem mais autonomia. O adulto tem o cérebro pronto, ele consegue pensar, puxa vida, eu cresci com um ambiente assim, mas eu não tenho que repetir isso. Então, no ambiente que eu cresci, as pessoas brigavam, as pessoas não sabiam conversar. Então, poxa, eu posso aprender a conversar, a dialogar. O adulto consegue ter essa autonomia de mudar a nova programação. Agora, a criança já é mais limitada. Ela não tem tanta autonomia. A autonomia que eu falo não é autonomia legal, que a gente falou. Eu falo autonomia no sentido comportamental, no sentido neurológico, físico mesmo. Ela não é capacidade de raciocínio. Poxa vida, o meu avô abandonou o meu pai, assim, meu pai não conheceu o pai dele, que era meu avô, eu não conheci meu pai, mas agora eu vou casar, eu vou ter uma família diferente, eu vou criar diferente. O adulto consegue, já a criança não. A criança não consegue, puxa vida, eu vou fazer diferente. Então, nós adultos somos responsáveis. Responsáveis não no sentido de obrigação, também, mas no sentido de conseguir escolher as respostas. Então, a gente tem que olhar todo esse contorno da criança, que a gente estimula, não só em palavras e ações e consequências, mas também com o nosso exemplo, para ver se está estimulando a criança a ter esse equilíbrio, bom senso, ele está estimulando a criança a se desenvolver ou ficar estagnada. Então, com esses princípios, claro, aplicados de forma específica no caso de cada um de vocês, que aqui tem umas 10 pessoas, mas cada caso é diferente. Mesmo que a primeira vez seja parecido, é diferente. O meu filho é desobediente. O meu também. Então é igual? Não. Uma família, a criança pode ser desobediente porque o ambiente é muito rígido, a criança se revolta. Em outro ambiente, em outra família, a criança pode ser desobediente justamente porque não existem normas. Porque deixa fazer o que quiser, então ela aprendeu que não tem normas. Então veja bem, o comportamento é o mesmo, não segue regras. Mas os ambientes são totalmente diferentes. Um é regrado demais e o outro é desregrado demais. Então nós temos que ter esse equilíbrio e aplicar no nosso caso. Então é que nem diz, pense globalmente e haja localmente. Ou seja, os princípios, as leis naturais são as mesmas para todo mundo. As mesmas leis naturais que regem
A sua situação regem a sua e a sua. Mas as circunstâncias exatas são diferentes. Então, como que você pode aplicar esses princípios no seu caso? É uma situação. Como que você vai aplicar no seu caso? Você no seu, e assim por diante. Então, por isso que não existe receita pronta. Então, temos que aprender não a seguir regras. Então, a gente tem que ter autonomia, tem que ter um pensamento mais complexo e aplicar princípios no nosso caso específico. Então, pense globalmente e haja localmente. Então, assim, basicamente é isso. Ok? Agora, abrir espaço para perguntas.